Não é fácil, mas que Deus abençoe o esforço de cada um dos irmãos. Lucas capítulo 7, versículo de número 11. Vamos abrir a nossa Bíblia. Quem encontrou o texto, diga amém, Jesus. Está escrito assim, meus irmãos. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Milagre grande operado por Jesus na pequena e humilde cidade de Naim. Um grande milagre que foi a ressurreição desse jovem. Bom, eu acredito, irmãos, que o maior temor de uma pessoa em vida, falando em termos de perdas, acho que não existe um temor maior do que o temor de perder alguém quando a morte chega. Então você tem a tua família, teus pais, teus avós, teus filhos, e você vê a velhice chegando, e a gente sabe que não tem para onde correr, né? É o que eu falo em velório. A única certeza que a gente tem nessa vida é a certeza da morte. As demais coisas a gente não tem certeza. Agora, a morte é uma certeza que todos têm. Se formos perguntar aqui, ninguém duvida da morte, porque é uma certeza que nós temos. Você pode duvidar de qualquer coisa, menos da morte, porque é uma grande certeza que todos temos. Então, a morte é uma coisa, mesmo a gente que é crente, que tem esperança de vida eterna, porque nós temos a esperança de vida eterna, né? Na verdade, quando a Bíblia fala sobre a morte do cristão, o termo usado não é nem morte, é dormir no Senhor. Então, a morte, a Bíblia apresenta a morte como um sono, né? E quem tem certeza que a morte para Deus é apenas um sono, para nós, diga amém, Jesus, né? Só que passar por essa experiência, irmão, é muito terrível, né? Então imagine essa viúva aqui, ela perdeu o marido, e aí, né, ficou com um filho único, conforme diz a Escritura, né? E passado um tempo, nós não sabemos o espaço de tempo aqui que passou, o filho morre. Agora, pensa, perde o marido, tem só o filho em casa, e agora esse filho morre. É claro que essa mulher, irmãos, ela está, digamos assim, completamente arrasada, destruída por dentro. Muito triste, né? E estavam levando ele para o sepultamento. O cemitério, naquela época, era fora da cidade. Hoje nós temos cemitérios dentro das cidades. Acredito que daqui a um tempo os cemitérios provável que possam ter um fim, e vai ser a opção de cremar. Eu tenho para mim que isso é uma questão de tempo em que sepultamentos vão ser encerrados e vai ser a prática de cremação. Por quê? Por questões do meio ambiente. Então, cemitério grande,
todo cadáver é aplicado formol, o cadáver entra em decomposição, apodrece, aquela parte do líquido que contém o formol, né, vai para a terra, e o que acontece? Vai para o lençol freático, contamina a água, né? Então, provável que hoje muitas pessoas já estão optando por cremação. Pastor, o que a igreja fala sobre cremar? Bom, a igreja, ela não fala nada. No meu ponto de vista, cremação e sepultamento, para mim, não altera nada. Ah, fulano morreu, foi sepultado. Beltrano faleceu, foi cremado. Para mim é a mesma coisa. O que não é certo, na minha opinião, é pegar cinzas, colocar em cima de cavalo, porque o cara amava o campo. Aí põe assim em cima do cavalo, o cavalo sai com as cinzas no lombo, espalhando no campo as cinzas. O cara amava, era apaixonado pelo mar. Aí vai lá no mar e acho que cremou, né? Leva as cinzas num lugar adequado, um cemitério, sepulta lá junto com quem já está lá e pronto. Agora, pastor, isso vai influenciar na salvação? Não vai. Porque mesmo aquele que não é cremado, o seu corpo vai tornar pó novamente. Então, na questão da salvação, não altera em nada, né? Eu sei que falar de cremação para muitos irmãos é um choque, né? Mas é uma realidade. Imagine, pastor, mas daí o cara não vai ter como ressuscitar. Ressuscita. Se Jesus ressuscita quem morre no incêndio, por que não ressuscita quem foi cremado? Compreende? Mas isso é uma questão aí para as autoridades discutir, mas de antemão já digo, cremação, sepultamento não muda nada. Aqui no caso, irmão, era um tempo, 2000 anos atrás, os cemitérios fora da cidade, a população era pequena, não era população grande como nós temos nas cidades, então quando morria alguém, levava-se lá para fora da cidade e sepultava. Então é o que estava sendo feito aqui com esse jovem. Ele morreu, chegou a hora do sepultamento, fizeram os preparativos e estão levando para o cemitério. A mãe está aflita em lágrimas. Ela nunca imaginou o que o Senhor tinha preparado para ela naquele dia. Na verdade, são coisas que às vezes a gente não imagina o que Deus tem preparado para nós. Então, para aquela mulher, aquele dia estava sendo o dia mais triste da vida dela. Para aquela mulher, aquele dia estava sendo o dia da maior perda da vida dela. Naquele dia não haveriam palavras que pudessem consolar, afastar a tristeza, tirar o choro dos seus olhos, porque, afinal de contas, era uma mãe sepultando o seu único filho, e ela poderia ter 15 filhos, a dor seria a mesma dor, porque era o seu filho, e ela está indo, uma multidão acompanhando o funeral, mas nesse meio tempo, irmãos, Jesus está vindo para a cidade de Naim, e pasmem vocês, irmãos, as cidades eram com portões, né? E eles encontraram-se bem no portão da cidade. Do lado de fora da cidade, Jesus, os discípulos, e quem é que prestou atenção que havia uma grande multidão? Agora, será que todo mundo que segue Jesus, irmão, segue pela fé? Na Bíblia, não. Nós observamos que quando Jesus tinha uma multidão ao seu redor, essa multidão era dividida em 3 tipos de pessoas: curiosos, críticos e pessoas que tinham fé. Talvez aqui nessa noite possa haver entre nós pessoas curiosas. Eu vou lá para ver, dizem que ele faz, dizem que revela, dizem que ele cura, dizem que ele abençoa, então eu vou lá para ver. É um ato de curiosidade. Entre a multidão que estava com Jesus, havia os curiosos. Aliás, você sabe que o mundo é feito de curiosos. Cai uma moto, enche de curioso. Dá um problema na casa da vizinha, gente curiosa, tudo. Curioso é o que mais tem. Tem até um rapaz na internet, irmão, que ele anda de moto. Ele para em frente às pessoas, diz, as pessoas estão conversando, um exemplo, ele diz, o que vocês estão conversando? As pessoas ficam em choque porque não conhecem ele. A gente estava falando que papi, papapá, sabe quem eu sou? Não, eu sou um curioso.
Já viu esse vídeo do menino? Então, curioso é que não falta. E Jesus tinha um bando de curiosos que iam atrás, né? Ó, vamos ver o que ele vai fazer, vamos ver o que ele vai dizer. A maior curiosidade deles, irmão, não era tanto no que Jesus ia fazer, mas era no que Jesus ia falar. Porque você pode ver, irmãos, as pessoas, a maioria delas, nunca estão preparadas para ouvir a verdade. A verdade às vezes afasta as pessoas. A verdade às vezes acaba frustrando as pessoas. Então, nós havemos de entender que quem segue Jesus tem que estar preparado para ouvir a verdade. Quem não quer ouvir a verdade, segue outra pessoa, não siga Jesus. Há muita gente mentindo por aí. Há muitas pessoas vendendo ilusão barata por aí. Há muitas pessoas fazendo promessas que são impossíveis de serem cumpridas. E se você não quer ouvir a verdade, há muitas opções para você. Mas quem quer ouvir a verdade, esse segue Jesus. Amém, meus irmãos? Porque quem conhecer a verdade vai fazer o que com ele? Libertará. O pessoal está... Hoje o tópico da conversa é o Papa. O Papa morreu. O próximo Papa vai ser o anticristo. Já ouviu isso? Não perde tempo com essa besteira, irmão. Não perca tempo com essa besteira. Em nome de Jesus. Não fique esperando o Papa ser anticristo, que tu vai ter que esperar sentado. Tá? Então, já ouviu aí? Tá, o que pinta de vídeo? Ah, mas o próximo Papa é porque o 8º rei... Irmão, a princípio de conversa, tá? O Papa não é sucessor de Pedro. Pedro nunca foi Papa. Pelo amor de Deus, não queira encaixar a vida do Papa, né, no anticristo, dizendo ser, porque é a sucessão de Pedro. Pedro nunca foi Papa. O Papa é um cara solteiro, né? Tem celibato. Pedro era muito bem casado, tinha até uma sogra para pegar no pé às vezes, lembra? Então, meu querido, esquece esse papo de Papa anticristo, não fica compartilhando esses vídeos, né, essa chatice. Quer ver? Eu recebo tanto dessa chatice no meu celular. Mas é o anticristo. Irmão, o anticristo será revelado depois do arrebatamento da igreja. Então, para nós, quem vai ser o anticristo, não importa, porque antes do anticristo se revelar, o céu abre, a trombeta toca, haverá o alarido, a voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados. E olha, subiremos juntos a encontrar Jesus nas nuvens. Quem está se preparando para esse dia? Eu até conversando com o irmão, eu disse a ele assim: engraçado, né, irmão? Você quer encontrar o Papa como anticristo na Bíblia, sendo que a Bíblia não fala. Mas tem coisa que a Bíblia fala. O que está bem detalhadamente, irmão, eu vou dar um exemplo aqui. Acho que é 1 de Pedro 3,2. Lá diz assim: o enfeite da mulher não seja o exterior, na compostura de vestido, no frisado de cabelos e no uso de joias. Está assim na Bíblia ou não está? Está bem declarado. Alguém tem dúvida? Tem que desenhar, pegar um quadro negro aqui, fazer um desenho? Não está bem explícito que não é para fazer uso de compostura de vestes, frisado de cabelos e uso de joias? Não está bem explícito? Isso os caras não acreditam. Aí se dizer, não, mas esse 8º rei aqui é o Papa e é o anticristo. Aí os caras acreditam. Quer dizer, o que está revelado, eles não acreditam. E aquilo que é uma suposição... Você quer ver, né, quando apareceu anos 80, surgiu o código de barra. Lembra que você vai no mercado? Meu Deus do céu, irmão, era aquela chuva. Não, o código de barra é a marca da besta. Aí o pessoal com medo de comprar as coisas no mercado, porque era a marca da besta. Eu peguei essa época dos anos 80. E muitos irmãos, é a marca da besta, o código de barra é a marca da besta. Aí foram surgindo outras opções, aí chegamos no chip e agora, né? Vai ser colocado o chip e tal. Irmão, na verdade, eu já estou cansado até de falar isso. Chipados nós já estamos. Quem é que tem um celular?
Então pronto, você já está chipado, meu filho. Você já está chipado. Eles sabem tudo a teu respeito. Se tu comprar um celular e tu não aceitar as normas de serviço do Google, o que acontece? Não consegue usar. Meu amigo, quando você compra um celular e você vai habilitar ele, você entregou a tua vida para os caras. De livre e espontânea pressão. Porque se você não entrega, eles não deixam tu usar. Alguém aqui já leu algumas vezes o termo de serviço do Google? Alguém já leu? Ninguém lê, é chato, né? A gente só clica lá para dizer que concorda e pronto, vou usar o celular. Irmão, a partir do momento que você concorda com os termos de serviço do Google, você já está entregando a tua vida toda. A gente não fica recebendo fotos antigas no celular? Quem recebe? Você já apagou ela, não apagou? Você deletou ela. Pô, tem 3 anos atrás que você bateu a foto, daqui a pouco o Google manda: há 3 anos atrás você bateu essa foto. Por quê? Porque tu deleta do celular. Mas da central do Google não deleta. Então, meu querido, tu não te preocupe tanto com chip, com marca de besta. Te preocupe em ser fiel a Deus, em servir ao Senhor. Porque a igreja, ela foi comprada pelo sangue de Cristo. Quando Jesus mandou escrever a carta para a igreja em Filadélfia, Jesus, dentre as coisas que Jesus falou para aquela igreja, Jesus disse assim, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E como você guardou a minha palavra e não negou o meu nome, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra. Essa hora de tentação que vai vir sobre a terra é a grande tribulação, irmão. E nós não vamos estar aqui. Se você, com todo respeito, irmão, sem querer ofender, se você quiser ficar aqui, procura uma igreja que não acredita. Eu vou te dar uma dica: vai para os adventistas, porque eles não acreditam. Eles acreditam que vão ficar para o arrebatamento, até que eles preparam os escoteirinhos. Às vezes você vê o grupo de escoteirinho passando na rua dos adventistas, uma gracinha, né? Está lá o chefe na frente, a gurizada atrás, preparando os meninos para a sobrevivência nos dias da grande tribulação. Levando os meninos para o mato, acampando, ensinando o que pode comer, o que não pode comer do mato. Por quê? Porque sabem eles que com a vinda do anticristo, a grande tribulação, vai ter a marca, o nome da besta, e quem não se submeter a receber essa marca, o número ou a marca, o nome da besta, a pessoa não faz o quê? Não compra e não vende. Como eles acreditam que não haverá arrebatamento antes da grande tribulação, eles estão se preparando para que não sejam pegos de surpresa e vão tentar sobreviver, né, de forma como puder, no mato, e fugindo, escapando, para não receber a marca da besta. Agora, nós, tipo Cristo é a Vida, Assembleia de Deus, Quadrangular, Presbiteriana, algumas delas, Deus e Amor, e outras igrejas, essas estão esperando o arrebatamento, irmão. A grande tribulação é para aqueles que não ouviram e não creram e não receberam Jesus. Porque se for pedir para mim definir grande tribulação, eu defino facilmente. O que é a grande tribulação, pastor? Um dia que alguém perguntar para você o que é a grande tribulação, a definição rápida: a grande tribulação é a ira de Deus contra a terra. Isso é a grande tribulação. Agora, Jesus levou os nossos pecados. Quem está perdoado? Agora, tem graça Jesus te salvar, te perdoar, e Deus cheio de ira contra você? Tem lógica? Irmão, nós estamos salvos. Essa que é a verdade. A grande tribulação é o ajuste de contas de Deus com a terra, a ira de Deus contra a terra. Só que antes de Deus manifestar o juízo de ira, Jesus vai dizer: Pai, eu vou tirar minha igreja. E Jesus vai dizer, o Pai vai dizer: traz ela, porque o dia da minha ira chegou. E aí o Senhor vem e leva a noiva, irmão.
A noiva, ela tem promessa, a noiva está guardada pelo Senhor, igreja. Então nós não vamos estar aqui na grande tribulação, a menos que você seja muito incrédulo e queira ficar, né? Mas se você é uma pessoa que tem fé, que é temente a Deus, você vai ser arrebatado. Amém? Então, a gente não tem que ficar preocupado. Vai ser chip, não vai ser chip, é o Papa, é a mama. Não interessa. O nosso negócio é a vinda de Jesus, né? Alguém diz que é o Elon Musk, não sei como é que fala o nome do cara. Musk. Então é isso aí mesmo que vocês falaram, né? Outro diz que é o Trump. Já tem uma linha aí que diz que é o Bolsonaro. Bolsonaro o anticristo, e bota a foto do homem lá e diz que ele é o anticristo. Rapaz do céu, nós queremos saber da vinda de Jesus, né? Então as pessoas, em vez de compartilhar uma coisa saudável, uma palavra verdadeira, ficam compartilhando mentira, né? Tem tanta mentira na internet. Eu estava falando pro meu genro ontem. Aliás, agora ele veio comigo, meu genro, ele veio comigo agora. E eu falei para ele: rapaz, as coisas de Deus estão tão desacreditadas. Irmão, nós estamos vivendo uma época de muita gente desacreditada nas coisas de Deus. Por quê? Por causa dos escândalos e por causa das meninices, por causa dos picaretas, dos trambiqueiros. Então, as coisas de Deus estão desacreditadas, né? E as pessoas estão desacreditando das coisas de Deus por causa... É muita picaretagem, meu Deus do céu, meus irmãos. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Como está difícil, irmãos, pregar o Evangelho. Então é muita... Há pastor maluco que diz: nós somos a geração do avivamento final. Avivamento, nós somos a geração da vergonha. Essa que é a realidade, irmão. Nós nunca seremos uma geração de avivamento. Mas haverá um grande avivamento antes da vinda. Na Bíblia Sagrada não há como especificar. Joel falou de um avivamento que começou naquele dia em Jerusalém, e é isso. A nossa geração é a geração dos escândalos, a geração da corrupção, a geração dos roubos, a geração da vergonha, a geração que não ora, a geração que não tem tempo para ler a Bíblia, que não tem tempo para fazer um jejum, a geração que quer participar de algum evento na igreja, de algum departamento da igreja, mas nunca tem tempo para ensaiar, para orar, para participar. Essa é a geração nossa. Uma geração que gosta de frequentar domingo à noite, e isso com muita dificuldade. E aí se fala de avivamento? Não. Nós somos um remanescente, irmãos, um grupo pequeno de pessoas que ainda busca a Deus, porque olha, a maioria está negando a sua fé. Glória a Deus. Mas ouve a voz do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Alacanda rabacheia, Ipandalamaster, Jesus Cristo te ama. Ele quer salvar a tua alma nesta noite. Ele tem projeto com a tua vida, né? As pessoas, elas estão muito materialistas. Eu falei para um parente meu, falei: rapaz, para com essa bobagem de dois empregos. Rapaz, nós queremos ter uma vida que nós não podemos. E aí as pessoas ficam em dois empregos. Olha, se tem uma coisa que eu nunca aceitei na minha vida, foi emprego na hora de culto. Não pode me oferecer o melhor salário, não aceito. Hora de culto para mim é sagrado. Dias de culto para mim é sagrado. Então eu nunca aceitei. E olha que uma vez eu recebi uma proposta, mas até para entrar na prefeitura. Eu tenho fotos aqui de prefeitos que estiveram na minha casa. Ficaram lá 1h30 naquela casa feia e velha que eu tenho, conversando comigo. Porque quando você é pastor, que você tem um grupo que você ministra, eles sabem que você tem valor, não pelo que você é, mas pelas pessoas que estão contigo. Tipo, vamos conversar aqui com o pastor, e ele conversa com os dele. Irmão, Deus é testemunha. Ficaram 1 hora e pouco, 2 candidatos a prefeito que foram prefeitos, ganharam a prefeitura. Não peguei R$1 de nenhum deles.
Deus me é testemunha, mas não pedi R$1. O dia que um vereador deu um terreno para a igreja, eu não aceitei. Terreno de 600 metros quadrados lá no Rio Bonito, o vereador deu. Só que é assim, pastor, temos que fazer assim. Não, fica com o terreno para ti, Deus te abençoe. O dia que eu puder comprar um terreno, eu compro. Terreno de político. Porque, irmão, quando uma igreja ganha um terreno de um político, é rolo. Essas igrejas aí que ganham terreno de político, tem sujeira embaixo do pano. Não é coisa legalizada não, é por debaixo do pano, tem trambique, tem sujeira. Então Deus nos chamou para ser luz. Deus nos chamou para ser o sal da terra e para ser diferente, meus irmãos. Então a gente tem que tomar cuidado. Benjamin, nós vamos te colocar lá na prefeitura para tu trabalhar de motorista. Você anda aí fazendo leitura e está muito suado, e solzão, frio. Obrigado, irmão. Não quero mesmo. Falei, te agradeço. Eu quero ser livre para fazer a obra de Deus. Aí a pessoa pega 2 trabalhos, irmão, né? E é uma coisa tão terrível. Foi uma tática. Quem lembra que o faraó fez isso com Israel no Egito? Vamos botar uns caras a trabalhar, né? E botaram Israel trabalhar. Por que botaram Israel trabalhar? Para não terem tempo de adorar a Deus e para não ter tempo de se dedicar à família. Lembra que o faraó acrescentou bastante trabalho para inibir o crescimento de Israel? Os caras vão chegar em casa tão exaustos que não vai olhar nem para a cara da mulher. Vai pegar o travesseiro, vai dormir na sala com o prato de comida na mão. Não vão gerar mais nada. É uma das táticas do diabo. O cara se mata, não tem tempo para mulher, não tem tempo para filho, não tem tempo para Deus, não tem tempo para nada. Trabalha tanto, vive tão exausto, tão ansioso, tão nervoso, tão preocupado, que o que ganha vai em medicamento e psicólogo, e às vezes até psiquiatra. Meu irmão, o Deus que sustentou Israel é o Deus dessa igreja. O Cristo que multiplicou pão e peixe, transformou água em vinho, é o Cristo dessa igreja, meus irmãos. Então vamos ser fiel a Deus. Não pode ter um carro 2024, tem um 2010, 2095, mas tenha tempo para servir a Deus e tempo para a tua família, tempo para Deus. Agora comprei o carro, 2 pau para pagar, uma pressão 2.000, o nego tem que ser bom. Mas tem uns malucos que faz 2 pau por mês, aí se arrebenta, né? E vai acrescentando trabalho e tentando e vai manobrando para poder, às vezes, pagar 2 pau de prestação. Meu filho, se não dá para pagar 2.000, paga 800, 900, 1.000, mas viva tranquilo, rapaz. Vai servir a Deus, vai cuidar da tua família. Você sabia que para um filho andar num carro 2024 e andar num carro 95 não muda muita coisa? Você sabia que o mais importante do que o carro é você para a tua família? Você sabia? A tua presença é muito melhor do que a presença de um automóvel. Irmãos, eu estudei no Conselheiro Mafra. E agora, acho que tem uns 6 meses, o pessoal acabou criando um grupo e acabaram me achando, me acrescentaram no grupo. E o Conselheiro Mafra, irmão, quando eu estudava lá, mais da metade da classe era tudo gente rica. Empresário, comerciante, gente da nata, que morava tudo ali no centro, no Atiradores, gente rica. E tinha os pobrezitos, que era nós lá de trás do cemitério municipal, né? Então nós éramos os pobrezinhos e os ricos. E agora criaram um grupo e me acharam, me colocaram. E os caras, na época, eles eram filhos de pai rico. Hoje eles são ricos. E eles têm umas conversas e tal, porque são pessoas inteligentes, né? E tal, e pessoas de posse. E eu não tenho posse nenhuma. Eu tenho uma casinha e um carro para andar. Só que eu tenho uma coisa que é muito melhor do que qualquer outra coisa, que é a presença de Deus. Aleluia! Então é isso que nós havemos de entender, meus irmãos. Está escrito em Mateus 6,33, é tão fácil compreender. Buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Aí a pessoa não, eu vou ter que dar os meus pulos. Eu nunca esqueço um pastor que congregava aqui comigo, ele falou, Benjamin, vou entregar a igreja e vou fazer meu pé de meia. Bom, se o cara quer fazer um pé de meia para ele, acha que a igreja está atrapalhando ele, eu sempre cuidei de igreja, a igreja nunca me atrapalhou. Igreja não me atrapalhou para cuidar de mulher, igreja não me atrapalhou para cuidar de filho, igreja não atrapalhou minha saúde. Eu vejo pastores dizerem, eu estou estressado por causa da igreja, eu tive um AVC por causa da igreja. A igreja é saúde para mim. Essa que é a verdade. Então, a igreja nunca me atrapalhou em nada. Ministrações que eu faço, viagens que eu fiz, isso nunca me atrapalhou em nada. Mas tem gente que se diz está sendo atrapalhado pela igreja, então larga. Melhor coisa que tem é largar. Eu quero fazer, tá ok, irmão, Deus abençoe, faça o teu pé de meia, vai firme. Rapaz, está pior do que estava antes. Cadê o pé de meia? O pé de meia virou pé de cachaça, que agora bebe, fuma, gasta com prostituição. Entregou o cargo para fazer pé de meia, agora está gastando com prostituição. Não queria fazer o pé de meia, agora está bebendo cachaça e fazendo coisa errada. Irmão, as coisas de Deus não é estorvo. Irmão, entenda, é um privilégio fazer alguma coisa para Deus, irmão. Olha, você que foi chamado para obreiro, tem gente muito mais bonita do que nós, gente muito mais inteligente do que nós, gente com muito mais capacidade do que nós, mas Deus chamou nós. Então você deveria, em vez de reclamar que a igreja atrapalha, que o ministério atrapalha, você deveria agradecer a Deus, porque você teve uma oportunidade. Irmão, o ano era 87. O presbítero da igreja falou assim, Benjamin, vai lá em casa. Eu falei, tá bom. Fui. Sentei na mesa, ele falou, Benjamin, tu não quer cooperar na igreja? Presbítero, é o que eu mais quero. Você tem paletó? Eu falei, não tenho. Tem gravata? Também não tenho. Então, para aí. Ele tinha um corpo mais ou menos do meu da época, né? Isso, 87, eu era até magro. Fui lá, buscar um paletó, uma gravata, experimenta. Botei a gravata no teu paletó, rapaz, ficou na medida. Pronto, já vim com paletó ganhado e gravata ganhada fazer obra de Deus. E eu tinha uma alegria naquele paletó, naquela gravata, era do meu presbítero. Sabe, houve um tempo em que as pessoas valorizavam pastor, presbítero, obreiro. Hoje, irmão, tem um monte de traíra que só fala mal pelas costas, né? Que não dá valor, e só vai dar valor o dia que precisar, porque todos nós vamos precisar de um pastor, de um padre, de um reverendo, de alguém. Um dia você vai precisar, e aí quando precisa, aí dá valor. Eu sou de uma época que a gente respeitava os homens de Deus, que a gente tinha carinho pelos homens de Deus, porque nós entendíamos que o homem de Deus, ele deixava às vezes de fazer alguma coisa para a família dele, para fazer para a igreja. Ele deixava às vezes de fazer um passeio com a família, para vir fazer o trabalho de Deus. Então a gente tinha carinho pelos homens de Deus, carinho esse que a maioria ainda tem, mas muitos perderam, e é uma pena. Mas irmão, olhando para um cara que nem eu gosto de falar das minhas origens, as minhas filhas não gostavam quando eu falo. Irmão, eu era não pobre, nós éramos podres de pobre. Minha mãe analfabeta, meu pai cachaceiro. Minha mãe banguelinha, só tinha um dente. Não acostumou com dentadura, então fez a dentadura, mas a dentadura vivia dentro da bolsa, e ela só colocava a dentadura quando vinha para a igreja. Um tempo depois ela falou, larga essa porcaria, e ficou banguelinha a vida toda. Mas eu tinha orgulho da minha mãe, tenho orgulho até hoje. Uma mulher analfabeta, uma mulher que não tinha beleza, porque sofreu muito na vida, sofreu com meu pai que era bêbado, meu pai era violento, vida miserável que a gente levava, mas minha mãe foi uma mulher honrada, que nos criou, cuidou de nós, né? Fez tudo que estava ao alcance dela. Então eu vim de lá, eu era um cara que não tinha esperança nenhuma, meus irmãos, mas quando eu conheci Jesus, nasceu em mim a esperança. E essa esperança nasceu no ano de 86 e até hoje nunca saiu do meu coração, meus irmãos. Deus me escolheu para servi-lo.
E ainda que muitas vezes com fraquezas e lutas, mas eu vou servir o meu Deus até o final da minha vida. Quantos aqui foram chamados e escolhidos pelo Senhor? Oh, levante a mão, glorifica o nome do Senhor aqui nessa noite. O diabo quer te desanimar, o diabo quer abater a tua fé, o diabo quer roubar a tua esperança, mas o sangue de Jesus tem poder aqui nessa noite. E Deus vai pelejar pela tua alma aqui nessa noite. Amém, meus irmãos? Nós somos um privilegiado. Eu era um envergonhado, irmão. Eu tinha vergonha. Eu só tinha coragem quando tomava cachaça. Virava sem vergonha. Fazia até coisas indevidas quando bebia. Mas sem cachaça eu era um envergonhado. Nem falar na frente dos outros eu falava. Comer na frente dos outros, irmão, me ofereciam comida, eu ia para casa com fome, mas não aceitava comida por causa da vergonha. Era tímido. Jesus tirou a timidez. Hoje eu posso conversar com qualquer autoridade, posso conversar com qualquer irmão, qualquer pessoa que está acima de mim. Eu não tenho faculdade, não tenho muito estudo. Aqui tem gente estudada, gente com faculdade, gente que sabe fazer dinheiro, gente que tem inteligência, mas eu não me intimido, porque o que eu conheço de Deus, irmão, não deixa eu ficar intimidado e envergonhado, irmão. Aleluia! Amém, meus irmãos? Então, sejamos agradecidos pela escolha, pelo chamado. Se tu não valoriza, meu irmão, aí eu não sei o que você vai fazer da tua vida, né? Ah, Benjamin, vamos lá. Não, o horário de culto para mim é sagrado. Não aceito trabalhar. Ah, mas a igreja te sustentava. Não. A igreja não me sustentava, não. Igreja não me sustentava. Eu me autossustentava. Então, não igreja nenhuma me sustentava. Eu fiz a minha vida com o trabalho da minha mão. Mas eu não aceitava ir trabalhar em horário de culto, serviço, não. Meu negócio, irmão, eu pedi a conta da Caesar com 7 anos. Eu não fiz canalice para ser mandado embora. Eu cheguei lá no meu supervisor e disse, eu quero a conta, porque eu não consegui mudar o meu horário, trabalhava na parte da tarde, e eu estava começando de obreiro, não sabia nem falar. Fui lá pedir a conta. O Gustavo Selonque me enviou para o gerente Paulo Antonini, quem trabalhou na Caesar conhece. Sentei na frente do Paulo Antonini, porque, irmão, aonde eu passei, as pessoas gostam do meu trabalho. Eu sou um cara que trabalha, não mato tempo. Sentei na frente do Paulo Antonini e ele, Benjamin, o que deu, rapaz? Você quer sair? Eu vou sair, Paulo. Mas por quê? Vamos, precisa de um aumento? Eu falei, o salário está bom. A questão é essa, eu estou tentando trocar horário, não tem como, porque o Eli trabalha 10 anos, eu trabalho 7 anos, o Eli não quer trocar de horário, e eu preciso trocar de horário, e o Eli fazia o trabalho de manhã, com 3 laminadoras automáticas, à tarde eu fazia, preparava, ele preparava de manhã, eu preparava à tarde. Disse, então, o trabalho é aquele, não tem como mudar de horário, eu vou sair. Não, mas você não pode sair, me encaminhou para o psicóloga. Achou esse cara está louco, pedi a conta para ir trabalhar de graça na igreja. Sentei na frente do psicólogo, ela tentou me convencer. Mas, Benjamin, você está 7 anos aqui, você é um cara que todo mundo gosta, trabalha bem. Por que você quer sair? É assim, eu me converti, estou fazendo um trabalho na igreja e não está batendo os horários. Quanto é que a igreja te paga? Eu falei, a igreja não me paga nada. Mas você vai abrir mão, né, de um trabalho bom que você está há 7 anos, vai prejudicar a tua família, tu tem filho. Na época eu já estava com 2, 3 filhinhos nascidos, né? Você vai prejudicar a tua família. Rapaz, pedi a conta, saí. Ninguém passou fome, não teve falta de leite, não faltou fralda. Pô, Deus é fiel, meu irmão. O diabo está te amarrando aí com promessa de enricar, de ganhar mais. Rapaz, abre os teus olhos, Deus tem plano com você. Vamos ser um ganhador de almas, amém, meus irmãos? Então a gente tem que ser agradecido pelo chamado. Olha, irmão, voltando aqui para nós encerrar por causa do horário. Quem sabe que existem pessoas que estragam festa? Tem gente que é conhecido pelo estraga festa. O outro é conhecido por estraga alegria, estraga prazer. E Jesus também era um estraga. Jesus era um estraga velório. Quando Jesus chegava num velório, o velório estava estragado, irmão. Amém? Ele chegou ali em Naim, no portão da cidade, encontrou a multidão com o defunto. Ele parou no portão da cidade, viu a mulher chorando, disse, mulher, não chores.
Tendo dito isso, ele tocou no esquife, quem carregava parou. E ele disse ao defunto: jovem, a ti te digo, levanta-te. Irmãos, o menino sentou na hora e começou a falar. Amém? Ele chegou em Betânia, tirou Lázaro da sepultura. Ele chegou na casa de Jairo, tirou a menina da morte. A menina, filha de Jairo, estava nas mãos da morte e Jesus resgatou. E chegou em Naim, resgatou e restaurou a vida ao jovem. Isso não quer dizer que Jesus vai sair por aí, lá na capela mortuária. Vamos lá na capela mortuária, sempre tem 4, 5, 8 pessoas sendo veladas, vamos ressuscitar. Não quer dizer isso. Pode acontecer? Pode acontecer sim. Mas isso quer dizer que nós temos o poder sobre a morte, que a morte ela não vai nos segurar para sempre na sepultura. E isso quer dizer, irmão, que todos os entes queridos que já partiram serão trazidos de volta e nós reencontraremos eles. Você que tem saudade do papai, saudade da mamãe, saudade daquele filhinho que nasceu com problema e faleceu e você não teve nem tempo de desfrutar o teu filho porque a morte levou. Você que tem saudade da tua vozinha que era tão boa, fazia tanta coisa por ti e hoje a vozinha não está mais, mas um dia você reencontrará os teus entes queridos. Aleluia! O dia do arrebatamento da igreja vai ser um dia alegre. A trombeta soando, os mortos ressuscitando, os vivos sendo transformados e subindo. Aí a pessoa olha lá, a minha avó, meu pai, meu irmão, meu filho, minha filha. Ai, que alegria será naquele dia, meus irmãos. Vale a pena servir a Jesus, vale a pena sofrer muitas das vezes, porque a recompensa ela vai ser maravilhosa, meus irmãos. Espero que não tenha ninguém aqui que é daquele tipo assim: ah, pastor, a gente não vai se conhecer mais. Descer besta, rapaz. Tu acha que Jesus vai te ressuscitar, te dar um corpo melhor para você ser mais burro? Da onde? Bom, o céu não é lugar de burrice, o céu é lugar de perfeição. Jesus não disse que a gente vai se assentar na mesa com quem? Abraão, Isaac e Jacó. A gente nunca viu eles, mas naquele dia a gente vai ver e o pessoal vai dizer: aquele ali é o Abraão, rapaz, ó o Isaac, o Jacó. Mas como é que a gente vai conhecer eles? Porque nós aprendemos aqui. Tu não vai esquecer, tu não vai, pastor, não vou lembrar que eu era de Joinville. Vai lembrar sim. Quando a Bíblia diz que não haverá lembrança, isso significa que não haverá desejo de voltar à vida que você tinha. Porque o que Deus tem preparado para nós é incomparável, meus irmãos. Mas pastor, e se a gente chegar lá e não ver aquela pessoa? Nós vamos estar revestidos de justiça. E assim, irmão, presta atenção, só não vai para o céu quem não quer. Escuta isso, você que está aqui hoje, ó. Você só não vai para o céu se você não quiser. Se você ficar insistindo em não orar, em não vir para a igreja, em fazer coisa errada, aí tu está assinando a tua condenação. Mas se você é uma pessoa que ora, cultua, é uma pessoa que faz as coisas certas, Romanos 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nada. A única pessoa que pode tirar você do céu é tu mesmo. Com as tuas decisões, com o teu prazer no pecado, você se condena. Ah, pastor, mas o nosso Deus não. Quem se condena é nós mesmos, pela desobediência, pela falta de temor a Deus. Querido e querida de Deus que está aqui, você só não vai para o céu se você não quiser. Se você não quiser, Deus também não vai te colocar a força lá, né? Porque imagine, irmão, quem não gosta de... Imagina um cara que não gosta de louvor, o que ele vai fazer no céu? Chega lá os anjos cantando e o cara... Mas não dá para botar um rock aí? Não tem um funk? Aí, ô Gabriel, Miguel, toca um funk. Não tem funk lá, irmão. Lá é louvor ungido. Aí você não gosta, né? Alguém bota um hino na tua casa, tu já grita: desliga isso aí! Não gosto! Tu não vai para o céu não, meu irmão.
Eu vou ser crítico. Se bobear, tu vai para o inferno. E lá não tem a música que tu gosta, não. Esses dias eu vi aquele gay ali, ou aquele homossexual que fez cirurgia de sexo, aquele menino... Quem? Não, meu Deus, é famoso, é antiguinho já nessa... Não, não é Roberta Close. Como? Não. É um que é até casado, que foi candidato a vereador em São Paulo. Aí ela estava num podcast, ela e mais um, daí ela falou assim, ó, se eu não for para o céu, quem vai perder é Deus. Porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Aí o outro disse, eu também não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno, chegar no inferno pelado e dançando. Se for para ir para o céu com essa gente chata, é isso que eles pensam de nós. Mas eles estão achando, irmão, que lá no inferno tem prostituição. Eles estão achando que lá no inferno tem cachaçada. Eles estão achando que lá no inferno, irmão, tem festa, comilança. Lá no inferno, a Bíblia diz o que tem. Tem fogo, pranto e ranger de dentes. Irmão, se o inferno fosse bom, Jesus não tinha morrido para nos livrar do inferno, meus irmãos. Então, eu quando vi aquilo, fiquei arrepiado. Pensei, olha só, estão falando uma blasfêmia terrível. Se eu for para o inferno, quem vai perder é Deus. Que é isso, meus irmãos? Olha, depois de fechar o olho, o bicho pega. Irmão do céu, quem é perdido, fechou o olho, já é escuridão, treva, fogo. Mas quem é salvo, olha a diferença do salvo e do perdido quando morre. Uma pessoa perdida quando morre, ai socorro, ai eu estou caindo, ai que escuro. Uma pessoa salva quando morre, glória a Deus, aleluia, me leva contigo, Jesus. Cuidado com a tua blasfêmia, cuidado com as tuas piadinhas a respeito das coisas santas, porque você pode se complicar. Jesus é o nosso Salvador, irmãos. Amém? Quantos querem ir para o céu? Diga glória a Deus. Bate as palmas e glorifica o nome do Rei.